conhece a Jesus, você pode fazer um casa de fé na casa dele. Você pode fazer um casa de fé na casa dela. É um vídeo de 10 minutos, ao término desse vídeo vai ter uma pergunta, e você vai estar fazendo a pergunta para essa pessoa, estudando ali o momento da palavra com ela, e eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Os mais avisos aqui a gente vai dando durante a semana. Vai ter um culto semana que vem aí muito especial, que já a gente vai estar soltando nas redes sociais da igreja. Fiquem ligados. Essa luz aqui parece que eu estou indo para o céu, gente. É assim mesmo? Jô, é isso mesmo? Queria glorificar a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, pastor Felipe Freitas, pastora Camila, por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo a palavra. Eles tiveram um compromisso hoje, não puderam estar aqui, mas eu queria externar minha gratidão, honrar a vida deles, porque tem nos impulsionado, nos encorajado, tem nos discipulado. O pastor Felipe é o meu discipulador, e eu tenho crescido muito com ele. A Ju também tem crescido muito com a pastora, a nossa casa tem crescido. Então eu sou muito grato a Deus pela vida deles e por mais essa rica oportunidade de estar aqui trazendo a palavra. Irmãos, quem aqui lembra do Titanic? Quem lembra não, porque senão vão ter fantasmas aqui, né? Mas quem aqui conhece a história do Titanic? Acho que todo mundo já ouviu falar, ou todo mundo já assistiu o filme, né? Em 1912, durante o anúncio do naufrágio do Titanic, quando comunicaram ao povo de que haveria um possível naufrágio, houve uma correria, houve uma confusão muito grande, e foi dado um aviso para que todos descessem rapidamente. Um navio daquele, como foi declarado, né? Nem Deus poderia afundar, muito seguro. Na parte de baixo tinha uma grande quantidade de botes salva-vidas e áreas para que eles pudessem sair, e foi dado um alerta muito grande para que eles descessem naquele momento. Porém, algumas pessoas não desceram. Isso são relatos verídicos, né? Isso está em várias páginas policiais e, enfim, documentários. Várias pessoas decidiram ficar. Algumas pessoas, inclusive, relatam os sobreviventes que continuaram jogando cartas nos cassinos que tinham no navio, porque eles falaram: é seguro demais. Eles não atenderam o chamado, eles não atenderam o alerta, eles não atenderam o aviso para que eles pudessem descer. Mas todos nós sabemos o que aconteceu com aquele navio. Todos nós sabemos a quantidade de gente que faleceu naquele lugar, por não ter escutado o aviso, por não ter atendido aquele aviso, por não ter descido rapidamente. E todos esses relatos são de pessoas que sobreviveram. Irmãos, e no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus existem alguns avisos que a gente precisa tomar algumas atitudes depressa. Às vezes o Senhor vai falar conosco e a gente precisa atender esse pedido depressa. E o tema da nossa mensagem de hoje, estou aprendendo muito com o nosso pastor, que a mensagem tem que ter tema, é: Zaqueu, desce daí. E aí eu gostaria que durante a mensagem você pudesse trocar o nome de Zaqueu e colocasse o nome de vocês no lugar do nome deles, para ver se a gente consegue se identificar, porque essa palavra, ela falou muito forte no meu coração. Essa palavra me confrontou demais. E talvez, se essa palavra não atingiu o coração de vocês, eu tenho certeza que já serviu para mim, porque eu pude corrigir muitas rotas através delas. E a palavra você vai encontrar essa palavra no texto de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Se vocês estiverem com a Bíblia aí em mãos. E se não tiverem, não tem problema, tá com o celular, tá, gente? Eu sei que um dos vídeos mais vistos essa semana, e eu preciso fazer um alerta sobre isso,
faço com muito temor e segurança, porque eu vivi isso, então eu posso falar. Um vídeo que rodou o mundo e está todo mundo criando uma grande polêmica de uma grande pastora que eu admiro muito. Ela não é do Brasil, é de fora do Brasil. Dizendo que quem não trouxe Bíblia de papel que vai embora. Que saia daqui. Porque o celular não é a Bíblia. O celular contém a Bíblia. E eu falo com muita propriedade que se eu estou num lugar desse, eu escuto uma palavra dessa e eu não estou com a Bíblia, eu vou embora e não piso nunca mais dentro de uma igreja. E esse é o problema da religiosidade. Porque no dia que me convidaram para ir numa igreja, no dia que eu pedi separação para minha esposa, no dia que eu pisei numa igreja, fui convidado de repente, eu não sabia nem que era Bíblia direito, eu não tinha uma Bíblia, eu entrei lá. E eu só fui lá porque eu tinha feito um combinado com esse rapaz que me convidou, porque eu não queria ir. Eu estou casado há 18 anos, e eu sou convertido há 14 anos. E muitas pessoas encontraram Jesus através do nosso casamento e da nossa família, e eu não estava com a Bíblia naquele lugar. Então acho que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente afirma, porque se a gente tiver que pregar só para crente, a gente está pregando errado. Se a gente ficar aqui falando só para pessoas que já conhecem Jesus, não faz sentido a gente estar aqui, não faz sentido o evangelho ser pregado. Então para você que entrou aqui hoje, talvez você estava passando aqui na frente, quantos testemunhos eu já vi. Tem um casal dessa igreja que estava passando aqui na frente e viu que tinha uma igreja e entrou. Nós já recebemos uma pessoa aqui que entrou com sacola de supermercado, porque saiu do mercado e viu uma igreja e queria orar. Como que eu posso falar para esse homem ir embora? Porque ele entrou aqui sem a Bíblia. Sabe o que nós deveríamos fazer num caso como esse? Alguém aqui está sem Bíblia? Gente, distribui Bíblia aqui para eles, por favor. As igrejas têm que começar a ter Bíblia na igreja. Porque antes da gente julgar, a gente precisa dar o exemplo. Então para você que não trouxe Bíblia, nós temos algumas Bíblias ali. Pode acionar o pessoal que está aqui, que eles podem emprestar para vocês. Ou se tiver com a Bíblia no celular, não tem problema. Pode abrir o seu celular. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, diz o seguinte: E Jesus entrou em Jericó e passou por lá. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque a multidão era muito grande, e ele também tinha pequena estatura, para conseguir ver o mestre. O mestre estava passando naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse a Zaqueu, que subiu em uma árvore para vê-lo, pois tinha pequena estatura: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu devo pousar na sua casa. E Zaqueu, apressando-se, desceu e recebeu ele com muita alegria. E vendo isso, todos aqueles que estavam do lado de fora e ao redor diziam: ele foi se hospedar na casa de um homem pecador? E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: eis que metade dos meus bens eu te dou, e a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de alguém indevidamente, vou devolver 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que está perdido. Pai amado, Pai querido, está aqui a sua palavra, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, fale ao seu povo. Que não seja a minha boca aqui falando, Senhor, mas que seja o seu próprio Espírito Santo derramando sobre nós. Tira agora toda distração, Senhor. Que possamos extrair o máximo daquilo que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. Obrigado por cada família, cada vida aqui representada, Senhor. Fique à vontade em nosso meio, Paizinho querido. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Irmão, Zaqueu era um homem muito rico. Era um homem muito poderoso. Ele era chefe dos publicanos, cobradores de impostos. Eu já fui a Jericó, eu já estive lá, eu e minha esposa. Jericó, qualquer pessoa que for rica naquele lugar vai ser muito conhecida, vai ser popular. Não tem muita coisa em Jericó. Sem dúvidas nenhuma,
Zaqueu era um cara muito conhecido, influente, que a Bíblia está dizendo que ele era rico. E ele era chefe dos publicanos, então ele era odiado por isso. Cobrava impostos indevidamente, era criticado, era mal falado por todos. Na sociedade ele era considerado como pecador por todas essas coisas. Mas Jesus enxergou nele transformação. Jesus enxergou nele amor. Jesus enxergou nele servo. Jesus enxergou nele o seu filho. Tudo aquilo que Jesus enxergou nele, o povo não enxergava. A multidão julgava ele. A multidão não deixava nem ele enxergar o mestre passando. Enquanto a multidão julgava, Jesus tentava de alguma maneira alcançar o coração dele. Esse texto me confrontou demais na tarde de hoje, gente. E nessa tarde vários amigos me chamaram para tomar café, para isso, para aquilo. E eu escrevia e apagava, escrevia e apagava. Mas eu comecei a notar todas as coisas que eu tinha que mudar. E uma pergunta ficou muito forte no meu coração. E é uma pergunta que eu quero compartilhar com vocês. E dessa pergunta eu extraí 4 lições que eu também gostaria de compartilhar com vocês. Essa pergunta é: temos agido como Jesus ou temos agido como a multidão? Nós temos agido como Jesus ou temos agido como a multidão? E a lição número 1 é: Jesus vê o que a multidão não vê. Jesus viu o que a multidão não viu. Jesus via o que a multidão não via, não enxergava, não conseguia contemplar. Lucas 19:5 vai dizer o seguinte: Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar na sua casa. A multidão via um ladrão, via um pecador. Os religiosos viam ele como pecador, mas Jesus viu ele um filho. Quando Jesus fala de pressa, era a última passagem de Jesus por Jericó. Na outra semana Jesus já ia para a cruz. Na outra semana Jesus já estaria morto. Não está no texto aqui não, mas é uma pergunta que me vem agora aqui. A gente não sabe qual vai ser a nossa última passagem por um amigo. A gente não sabe qual vai ser a nossa última passagem por um local. A gente não sabe qual vai ser a nossa última passagem por um trabalho. Mas será que a gente tem aproveitado as oportunidades? Será que a gente tem aproveitado as oportunidades dos locais que a gente passa de ver as pessoas como filho, ver as pessoas como uma oportunidade de evangelizar, ver as pessoas como uma oportunidade de pregar a palavra, ver as pessoas como uma oportunidade de ter comunhão? Porque a Bíblia diz que ele desce e vai para casa. Ele fala: eu quero ir para a sua casa. É Jesus que está falando. Jesus está dizendo isso para ele: desce rápido daí. Jesus tinha pressa. Mas aí às vezes a gente pode pensar, e foi o que o Léo pregou aqui. Eu falei para ele: meu irmão, a gente está tão conectado. Primeira palavra que eu preguei na minha vida, eu recebi essa palavra, falei assim: eu não tenho como pregar ela. Fui tomar um café na casa do Léo. O Léo chegou e falou assim: cara, eu ouvi uma palavra ontem sobre Eutico. E era a palavra que eu ouvi. E ele falando agora aqui sobre as pessoas olharem, as pessoas te verem, as pessoas não sabem tudo que você passou. E é muito engraçado hoje, né? Ter um jogador, um atleta pregando sobre a oferta e um empresário pregando a palavra. Eu só estou expondo isso porque a primeira vez que eu preguei nesse altar, eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Empresário pode pregar, né? É esse povo aqui. É esse povo aqui. Essas pessoas estavam olhando. Zaqueu era rico. Só que se você olhar no capítulo 18,
O Senhor Jesus cura um cego mendigo. Se voltar um capítulo atrás, Jesus passou pelo mesmo lugar, curou o cego mendigo. O reino de Deus é para todos. E só a gente sabe o que nós passamos para estar onde nós estamos. Não cabe a ninguém julgar. Eu não posso julgar vocês, vocês não podem nos julgar, a gente não pode julgar ninguém. O que nós temos que fazer é olhar com misericórdia e falar: desce daí, vamos tomar um café? Vem me dar um abraço? Quantas pessoas... Eu não consigo contar para vocês a quantidade de vezes que pessoas vieram pedir perdão para mim e para minha esposa depois que nos conheceram porque nos julgavam. Por N situações. N situações. Isso aconteceu mês passado, mês retrasado. Poxa, perdão, a gente achava isso e aquilo. Falava, caramba, poxa, nem conviveu? Nós somos rápidos demais em rotular as pessoas. Rápido demais. É uma coisa assim, absurda. A nossa carne, ela está inclinada para isso. Rotular alguém. Rotular alguém pelo carro, pela roupa, pela não roupa, pelo não carro. Porque quando Jesus vai para a casa dele, é o que as pessoas falam. Nós lemos aqui. Nossa, ele está indo para a casa de um pecador? Nossa, ele está indo para a casa de um ladrão? Nós somos rápidos demais para rotular as pessoas, gente. Esse não tem jeito. Esse aí não muda. Ah, olha lá, ó. E aquele ali vem no culto uma vez na vida e outra na morte. Se tem uma frase que eu não gosto, que eu ouvia bastante, mas eu não gosto de ouvir, é o tal do domingueiro cara de pau. Gente, nunca aceitem essa palavra. Às vezes o fato do cara estar um domingo aqui já é algo extraordinário. A gente não sabe de onde o Senhor tirou ele. A gente não sabe o que o Senhor fez na vida dele. É a história de Marta, Maria e Lázaro. Marta servindo, lavando louça, Maria adorando, Lázaro sentado na mesa fazendo nada. E aí você vai falar, queria servir como Marta, queria adorar como Maria, como Lázaro sentado fazendo nada. Às vezes você está olhando, tem uma pessoa, está todo mundo em pé, a pessoa está sentada aqui fazendo nada. Mas antes de Lázaro estar sentado na mesa, ele estava morto. O fato dele estar sentado ali já é um milagre. Então que a gente não julgue mais as pessoas que estão aqui. Se a pessoa está sentada, se a pessoa está em pé, se a pessoa está deitada, a gente vem aqui para adorar o Senhor. Quanto mais lá fora. Lá fora as pessoas estão precisando da gente. Se nós que somos os superpoderosos, os maravilhosos, que nós vemos, a gente vem em todos os cultos, nós estamos aqui todos os dias, a gente adora aqui todos os dias. Meu Deus, nós somos incríveis. Por que a gente não está sendo incrível lá fora? Por que lá fora não está tendo resposta das pessoas aqui dentro? Por quê? Eu e minha esposa, nós somos líderes de rede. E eu falo para os líderes de célula da nossa rede: não adianta ter célula cheia e as pessoas que estão na célula não estiverem na igreja. Não adianta. Se a gente não trouxer as pessoas para entrar por essas portas aqui e serem impactadas, batizadas, cuidadas, tratadas, do que adianta? A gente tem que parar de rotular as pessoas, de olhar uma situação e tentar ajudar essa pessoa de alguma forma. Eu lembro que 5 anos atrás, eu estava na academia, um personal amigo meu, eu cheguei, ele veio: Najib, como é que você está? Me abraçou todo feliz, ele sempre foi muito feliz. E a gente conversando e tal, glória a Deus, eu tive a oportunidade de batizar ele está na igreja. Ele era aquele ateu assim, bem fervoroso. E ele falou, me abraçando alegre, eu conversando com ele: como é que tá? Tá complicado, cara, já briguei com a minha esposa. Só privar o nome, né? Já briguei com a minha esposa, briguei com as minhas filhas. Cara, o que houve? Cheguei em casa, elas queriam brincar, e eu cansado, estou desde as 4:30 da manhã dando aula. Eu falei, peraí, para. Falei, vem cá. Então quer dizer que porque eu pago,
você me recebe na jibe com um sorriso no rosto. E o que você tem de melhor em casa, você destrata? Falei, está errado. Você está errado. Você pode dar um bom dia para mim e um sorriso na sua casa. Você está errado. Para a glória de Deus, ele recebeu aquilo de uma maneira leve. Naquele momento ele foi para casa. E as coisas ficaram bem. Será que nós estamos enxergando as situações dos nossos dias e tentando ajudar alguém? Que muitas das vezes você repreender alguém é ajudar. É ajudar. Jesus chegou ali e falou, desce agora. Ele desceu. Ele desceu. Temos agido como Jesus? Ou temos agido como a multidão? Número 2. A transformação começa quando alguém decide descer. Isso aqui me impactou demais de tarde. Lucas 19, 5, 6. E Zaqueu, se apressando, desceu. Tem algumas versões que falam, ele desceu depressa. Jesus não podia falar com ele lá em cima, na árvore? Jesus podia falar com ele de todas as maneiras. Jesus podia falar com ele antes mesmo de chegar lá. Só que quando a gente olha para o texto, foi Jesus que chamou ele. Ele foi porque Jesus ia passar. Mas ele não chamou Jesus, foi Jesus que chamou ele. Jesus chamou a atenção dele. Mas ele descendo da árvore, Jesus disse que ia para a casa dele, ia ter comunhão com ele, ia repousar com ele. Mas Zaqueu precisava descer. Para que Jesus entrasse na casa dele, mudasse a história dele, transformasse as coisas que tinham que transformar, Zaqueu precisava descer. E em muitas áreas da nossa vida nós temos que descer. Em muitas áreas da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso convívio, daquilo que a gente acredita, nós temos que descer. Precisamos quebrar o nosso orgulho, abandonar a aparência. Eu não sei. A gente precisa reconhecer a necessidade de Deus. E quando Zaqueu desce depressa, ele está reconhecendo a necessidade. Era um homem rico, era um homem poderoso, era um homem que tinha status, era um homem que dominava sobre aquele lugar. Ele estava sobre as pessoas. Era tão entranhado nele, a Bíblia vai dizer que ele tinha baixa estatura, que ele não pede de repente para alguém levantar ele. Não, eu vou subir numa árvore e vou ficar acima das pessoas. Quantos de nós não somos assim? Se nós fizéssemos uma lista agora aqui, se Jesus mandasse a gente descer de algum lugar, essa lista seria o quê? A gente precisaria descer do quê? Só no dia de hoje, quantas coisas nós teríamos que ter deixado? Quantas coisas nós teríamos que ter descido? Tem muita gente querendo ser transformado sem descer. Tem muita gente querendo ser abençoado sem descer. Tem muita gente querendo casamento transformado sem descer. Querendo filho restaurado sem descer. Querendo porta aberta sem descer. Querendo emprego melhor sem descer. Querendo uma cura sem descer. Tem muita gente. Tem muita gente que quer a bênção. Oh Jesus, sem arrependimento, sem a presença, sem se render. Imagina para um cara poderoso, para um cara que tinha tudo naquele lugar. O que não foi para ele descer naquele momento? Se formos fazer uma reflexão agora, do que vocês deveriam descer hoje? Eu fiz as minhas de tarde. Se eu for fazer uma reflexão agora, do que você deveria descer hoje? Nós vamos saber do que ele desceu. Será que nós devemos descer do orgulho, da religiosidade? Ah, não vou assistir jogo na igreja não. Não dá lugar de assistir jogo. Está escrito? Está escrito que não? Está escrito que sim? Faça com ordem.
Faça com decência. A gente precisa cuidar com a religiosidade. Gênesis 19, 7, 8. Bem rapidinho. Ló chega para os estupradores e fala: leva minhas filhas. E ele quer proteger os anjos do Senhor que estava na casa dele. Ele estava querendo proteger algo que não precisava de proteção. Ele estava querendo preservar algo que não precisava ser preservado. Acha mesmo que um anjo do Senhor, só um anjo, que matou milhares, precisava de proteção? Leva aqui as minhas filhas puras. Às vezes a gente entra numa religiosidade tão grande que a gente quer proteger aquilo que não precisa ser protegido. Você quer viver na igreja de segunda a segunda, você não leva sua esposa no cinema, você não leva o seu filho para brincar. Eu aprendo muito isso com o meu pastor e com a minha pastora, que sempre estão perguntando: estão passeando? Estão descansando? Estão tendo tempo de qualidade? Quando a gente estiver aqui, a gente precisa estar intensamente aqui, a gente precisa viver isso aqui, a gente precisa viver o reino de Deus. Mas precisamos também cuidar da nossa família, cuidar das nossas coisas. A religiosidade mata muita coisa. Muita coisa. O que será que a gente precisa deixar? Será que a gente pode sair da posição de que aponta para a posição que abraça, que salva, que chama, que alerta, que fala: eu quero ceiar contigo? Mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, e a gente está aqui para identificar, né, se estamos parecidos com Cristo ou se estamos parecidos com o povo. É que bastou a presença de Jesus naquele lugar, a presença dele naquele lugar fez com que Zaqueu se movimentasse. Zaqueu ficou sabendo que ele ia passar por lá. O que ele fez? Ele saiu correndo, tentou procurar um lugar, tentou procurar uma situação que ele pudesse de alguma maneira enxergar o Senhor. E a pergunta, que não é o tópico 3, mas a pergunta que cabe fazer aqui é: como é que as pessoas se movimentam quando você chega? Ou quando sabe que você vai chegar num lugar? Ou quando sabe que nós estaremos num lugar? Como é que essas pessoas se comportam? Elas correm para ver a gente? Elas querem ouvir o que a gente tem para dizer? As mesas que a gente senta, essas pessoas têm dado ouvido para a gente? Elas querem saber o que a gente quer falar? A nossa presença gera alguma coisa boa? Ou a nossa presença constrange no sentido de: lá vem aquela pessoa que só sabe falar dela, lá vem aquela pessoa que pior, só sabe falar do outro de uma forma negativa, só sabe dizer que fulano de tal. A gente que lida com empresa, a gente conhece muito bem isso, né? As pessoas têm a fórmula de sucesso para todo mundo, mas não aplica para a vida dela. Eu não dei certo lá naquele trabalho porque na verdade tinha uma pessoa que não viu meu potencial. Eu não dei certo naquele outro lugar porque na verdade, né, assim, as pessoas não me entendiam. E está sempre no outro. Só que vocês vão dizer: mas era Jesus que estava chegando lá. Era Jesus que estava lá. É fácil ele correr. É muito fácil. Olha o que está dizendo aqui em João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. A gente também pode fazer. Não era só porque era Jesus. É só porque Jesus estava lá, todo mundo correu para ver ele. Mas sabe por que ninguém corre para ver a gente? Tem uma pastora amiga minha que eu amo demais. Eu preciso dar os créditos para ela, a pastora Raquel Lima. Ela disse o seguinte: sabe por que tem muita gente mau caráter aí, pregando a palavra? Muita gente que prega heresia por aí? Porque vocês que têm bom caráter não se posicionam para pregar. Aí o espaço fica para essa gente que tem coragem. Porque a gente senta numa cadeira como essa, a gente julga quem está pregando, a gente julga quem está falando, a gente julga quem está cantando,
A gente olha para uma palavra dessa e a gente vai falar, mas foi Jesus que passou lá, né? Quer comparar a gente com Jesus? Eu não quero comparar ninguém. É a palavra que está dizendo, foi o próprio Jesus que disse. Eu vou ao meu Pai, mas vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. O que precisa? Posicionamento nosso. Busca nossa. Dedicação nossa. Entendimento nosso de que a gente precisa estar buscando o Senhor todos os dias. É isso que precisa. A gente se encher do Espírito Santo cada vez mais. A gente se preocupar cada vez mais com o outro e não com a gente. O outro precisa da gente. A gente não precisa da gente, não. Nós precisamos do Senhor. A gente confia no Senhor, Ele nos fortalece para que a gente se preocupe com o outro. O problema é que a gente está sempre murmurando, sempre colocando a culpa em alguém, sempre olhando para o outro de uma forma complicada. Quando o complicado mesmo somos nós. Sabe, quando você vê uma pessoa com um problema, antes de você julgar ela, analisa por que você não é tão maravilhoso ao ponto de você transformar essa pessoa, de você ajudar essa pessoa. Antes de falar, olha, poxa, mas essa mulher aí, esse cara aí, você é tão lindo, maravilhoso, é mesmo que você não conseguiu impactar a vida dela ainda? Temos agido como Jesus ou como a multidão? A lição número 3, que o Senhor falou no meu coração. Jesus senta à mesa para transformar e não para condenar ou descartar. E esse tópico aqui foi o tópico de onde surgiu essa mensagem. De onde surgiu essa palavra. Lucas 19:7 vai dizer o seguinte: e vendo isso, todos murmuravam dizendo, ele foi se hospedar na casa de um homem pecador. Todos que viram isso murmuravam dizendo, como pode se hospedar na casa de um pecador? De outras versões. A multidão criticou a mesa que ele estava. Mas Jesus não se importou com isso. Ele tinha um objetivo claro. Ele tinha um objetivo de transformação, de salvação. Ele não estava se importando com o que os outros estavam falando. Eles não estavam se importando se ele era pecador, se ele era ladrão, se ele era isso ou aquilo. O foco dele era salvação e transformação. Todos ali estavam falando de Zaqueu. Zaqueu é isso, Zaqueu é aquilo, mas Jesus falava com Zaqueu. E isso é um alerta muito grande para a gente hoje. Nós estamos falando das pessoas, nós estamos falando com as pessoas. Porque é muito fácil falar das pessoas. Mas falar com a pessoa. Como é falar com a pessoa? É muito fácil a gente pegar pessoas públicas, como o Léo que estava dando a palavra aqui, e pregou muito bem, e falar de uma pessoa pública, que a gente não conhece. Mas e falar com ela? Alguém já parou e falou, cara, como é ser assim? Como é às vezes ter algumas coisas expostas? Eu falo lá na empresa. Como eu amo quando alguém bate na minha porta e fala, conta a sua história, Rafa. Como foi? Do que falar, nossa, viajam para lá? Nossa, tem isso aqui? Nossa, tem aquilo ali? Jesus falava com ele. Jesus foi na casa dele para entender ele. Queria saber dele. Enquanto isso as pessoas falavam. As pessoas criticavam. A multidão criticou aquela mesa até não querer mais. Só que Jesus não participava do pecado dele. E é aí que a gente precisa... Porque até mesmo numa palavra como essa, que surgiu numa mesa, e uma grande amiga minha falou, estava eu e minha esposa, essa minha amiga, que eu amo muito, falou, Rafa, monta uma palavra sobre isso daí. Até uma palavra como essa a gente precisa explicar nos dias de hoje. Porque Jesus estava sentado com um pecador, mas ele não era pecador. Ele não saiu dali pecador. Ele não deixou com que aquele cara fizesse impactasse a vida dele, transformasse a vida dele. Ele estava ali para transformar. E a questão é essa. O cara que me convidou para eu ir na igreja a primeira vez,
Muitos de vocês conhecem a história, eu era músico, tocava um monte de gente famosa aí. Eu cheguei para ele e falei, larguei a música depois que eu conheci minha princesa, a família dela, aí montei a empresa, as coisas aconteceram, isso é para uma outra hora. E esse cara chegou para mim e falou assim, vamos para a igreja? Eu falei, igreja? Você está de brincadeira comigo, Rodrigo. Não, pastor é ladrão, eu não gosto dessas coisas não, cara. Eu venho de uma criação, minha mãe era mãe de santo no Rio de Janeiro, eu tinha um terreiro lá, hoje minha mãe é convertida, graças a Deus. E que a gente não teve essa criação de igreja, nada disso, e para mim a igreja era todo ladrão. Usavam o dinheiro do povo para poder enganar o povo, aquelas coisas todas que a gente escuta por aí. Eu falei para ele na hora, não piso na igreja, tá doido, vou na igreja fazer o que na igreja? Eu falei, não, vamos para um samba, para um pagode, um negócio assim. Ele falou para mim, gravem isso em nome de Jesus. Se eu for no seu pagode, você vai na minha igreja? Eu falei, quando que é? Aí ele falou, o culto é domingo. Aí eu já fiz as contas, pagode na quarta. Vamos? Depois eu vou enrolar ele de alguma maneira e tal. Beleza. Não teve esse pagode da quarta, ficou para outra quarta. Então o que veio do primeiro? O culto. Mas aí apareceu no sábado. Eu falei, cara, vai ter um negócio no sábado, vamos comigo? Ele vou. Ele foi no sábado, ele cumpriu a palavra dele. Eu não tinha vida com Deus, mas eu sempre tive palavra. Eu vou na igreja. Eu tinha pedido separação para Ju. Cheguei em casa, estava tudo resolvido segunda-feira. Eu falei, você vai ficar com tudo, e tá tudo bem, tá tudo certo, e a gente vai ser melhor amigo, tá tudo bem. Mateuzinho tá aqui, tinha 2 aninhos de idade, agora tá maior que o poste. E eu fui na igreja. Ele foi comigo, no pagode. E eu fui na igreja no domingo. E eu tô aqui hoje falando para vocês. E para a glória de Deus, eu nunca saí dos caminhos do Senhor desde quando eu pisei naquele lugar. E o que eu preciso explicar para vocês? Ele foi comigo lá, mas ele não ficou lá. Jesus foi na casa de um pecador, mas ele não se tornou pecador. Se a gente deixar a religiosidade nos pegar, de que a gente tem que falar só com gente crente, só aqui dentro, só ficar aqui, acabou pra gente. Mas se a intenção de vocês for transformar, salvar, você não vai se contaminar com aquele lugar. Se for intencional, eu estava com um amigo no Rio de Janeiro, ele falou, cara, fulano de tal me chamou para ir no aniversário dele, cara, mas é num bar. Eu falei, você vai fazer o seguinte, você vai comprar um presente para ele, você vai passar lá com a sua esposa, vai dar um beijo nele, e vai falar, cara, vim aqui só para te dar um beijo, um abraço, eu estou com um compromisso marcado. Ele vai entender, mas você vai marcar a vida dele. Você tem que ir. A gente precisa marcar a vida das pessoas de alguma forma. A gente já leu, Jesus disse que poderíamos fazer o que ele fez. Se nós formos com Cristo, lá tudo vai mudar, o ambiente vai mudar. Jesus dá uma aula de discipulado aqui. Primeiro ele vê Zaqueu em cima da árvore. Depois ele dá a direção. Ele pede para descer. Meu Deus. Ele pede para descer depressa. Tinha que ser rápido porque o tempo era curto. Terceiro, ele vai até a casa dele e tem comunhão com ele. Você quer mais discipulado que isso aqui? Será que a gente está vendo como Jesus viu? Será que a gente está direcionando como Jesus direcionou? Será que a gente está tendo comunhão, que Jesus teve comunhão? Ou, não, isso aqui não. Ah, isso aqui não. Ah, mas isso aqui, né? Assim, não, isso aqui não. Não, isso aqui eu vou. Até porque tem um certo tipo de interesse aqui. Todos esses que estavam julgando que Jesus estava na casa de um pecador rico, adorariam estar na casa dele. Adorariam estar na casa dele. Porque geralmente é assim. Aquele que critica não cuida, aquele que critica não discipula, aquele que critica não batiza, aquele que critica não gera vida em ninguém, e a gente consegue ver os frutos. A gente consegue ver os frutos dessa maneira. É nítido, você consegue ver quem discipula e quem não discipula. Quem discipula por interesse ou quem não discipula por interesse. E cada um de nós somos assim. Eu consegui me ver assim. Eu comecei a olhar para trás e falei, Jesus, será que você está influenciando as pessoas do seu meio ou você está sendo influenciado?
Será que quando as pessoas chegam perto de você, às vezes elas falam, pô, desculpa, falei um negócio aqui? Isso é engraçado, né? Porque a pessoa pede desculpa para você, mas... Será que às vezes você chega num ambiente, aquele ambiente muda, porque as pessoas respeitam aquilo que você carrega? Ou você acaba se tornando aquele ambiente? Ou você acaba se envolvendo de tal ponto que aquele ambiente toma conta de você? Eu nunca vou esquecer, eu estava nos Estados Unidos, foi aniversário do meu cunhado. Nós fomos, e ele estava fazendo lá um samba, o pessoal e tal, e tudo mais. O pessoal uma parte lá não era convertida e tal, e a gente lá, e brincando, e aí chegou uma banda de samba ali, e eles estavam tocando uma canção de uma artista que eu gravei essa música com ela, e com ele. E aí eu vi que tinha um instrumento lá que estava livre, aí eu falei pro meu cunhado, cara, vendo pros caras, se eles quiserem. Ele começou a chorar, ele falou, é sério que você vai lá? Eu falei, é lógico, qual o problema? Eu sentei. E a primeira virada que eu fiz no instrumento, os caras olharam, eles falaram para mim, amanhã vai ter uma apresentação em Miami lá, você quer ir? E eles ficaram olhando, e eu fui tocando com eles, e brincando com eles, e aquela coisa eu toquei, no final eu contei para eles. E foi uma alegria tão grande eu ver o meu cunhado feliz. Eu lembro que ele agradeceu, obrigado por vocês terem se divertido. E eles contaram uma coisa, ele falou, sabia? Veio um pessoal aqui que era da igreja, esses amigos dele, que era na casa dos amigos. Eles ficaram sentados numa cadeira, medindo a gente de cima e embaixo, medindo as meninas de cima e embaixo. Nós ficamos tão envergonhados. A Ju conversando com as meninas, daquele jeito dela, de pular e tal. A gente precisa mostrar aí para fora como nós somos, gente. A nossa alegria. Que a gente tem Jesus. Eu mudei. Nós fomos para os Estados Unidos agora, que a gente arruma desculpa para ir para lá, né? Nós fomos para os Estados Unidos agora recentemente. Nós fizemos uma célula lá que não dava para contar. Quem estava indo para os Estados Unidos e quem convidou o povo para fazer a célula? Aquele casal. É sério, aquele casal legal? Aquele casal divertido? Vamos sim. Todo aquele povo que estava lá, gente, que nunca ouviu falar de Jesus, na célula chorando, ouvindo a palavra. A Bíblia vai dizer, eu tenho isso tatuado para eu não esquecer, Filipenses 2, que ele veio, ele era Deus Todo-Poderoso, ele não usou essa carteira, ele se fez homem, ele se pareceu com a gente se parece com eles, para a gente poder pregar a palavra. E aí você pregando a palavra, você amando, você cuidando, você consegue de alguma maneira trazer um cara que não pisaria nunca numa igreja, um cara que confrontava algumas coisas, para hoje estar falando de Jesus na rua, no trabalho, onde passa. A gente tem que largar essa religiosidade. E nessa mesa que eu estava sentado, a pastora pregou no domingo aqui uma mensagem muito poderosa sobre o silêncio. E eu estava sentado nessa mesa com alguns amigos. E eu falei para essa minha amiga, eu falei, não tenho paciência não. E o que Deus precisa tratar em mim, eu estou fazendo o seminário da Atitude, né? E ontem foi abrir o coração para a professora. Cada um tinha que abrir o coração às suas dificuldades, Júnior. Eu falei, eu tenho dificuldade com gente soberba. Eu tenho dificuldade quando encontro uma pessoa assim, né? Que eu sou, eu faço e tudo mais. E eu preciso que Jesus me dê mais amor para abraçar essas pessoas. E eu estava nessa mesa e era tanto eu, era tanta coisa. E eu falei para essa minha amiga, não tenho paciência não. O Espírito Santo no mesmo momento, e eu glorifico a Deus por isso, falou para mim, você não vai cuidar dele não? Quem vai cuidar? Porque é fácil a gente deixar o soberbo ir embora. É fácil a gente ficar com vocês que são maravilhosos. E o Espírito Santo falou, você não vai cuidar não? Quem vai cuidar? Na mesma hora que eu falei isso para essa minha amiga falou, Rafa, manda uma mensagem sobre isso. Essa minha amiga é a pastora dessa igreja. Eu louvo a Deus por eles por isso. Talvez ela foi induzida pelo Senhor para falar isso. Porque quando eu montei essa mensagem, o Senhor me quebrou inteiro.
O Senhor me mostrou muitas coisas que eu tinha que mudar antes, que eu tinha que descer antes, que eu tinha que quebrar antes. Eu num discipulado comentei isso com eles. E ela falou, que lindo isso, Rafa, monta uma mensagem sobre isso. Será que a gente está tendo comunhão nas mesas que a gente está ou é só network? Ou é só... Vamos ali para ver se a gente consegue fechar alguma coisa, vamos ali para ver se a gente consegue relacionar, estar próximo por alguma questão? Ou será que a gente está tendo comunhão mesmo? Abraçando mesmo? Cuidando mesmo? Qual tem sido a nossa intenção nas mesas que a gente tem sentado? A gente tem descartado as pessoas? Porque para mim é soberba, talvez para vocês é outra coisa. Talvez para você é uma fofoca. Cara, não gosto dessa mulher aqui que é fofoqueira. Não gosto de estar perto dela. Não gosto de estar perto dessa aqui, porque essa aqui eu não gosto das roupas que ela usa. Não posso estar com aquele cara ali, que aquele cara é grosso. Quem é a pessoa que está nessas mesas que vocês têm descartado e não têm cuidado? E aí que o Rafael é tão maravilhoso, o Rafael é um cara tão crente, que ele pega um soberbo e, pô, é mais fácil, né? Deixa ele aqui. Vou cuidar de outras pessoas. Quem são essas pessoas que a gente tem deixado, gente? O pastor Felipe pregou aqui na igreja mês passado. As pessoas estão morrendo aí fora e nós somos assassinos. Porque a gente não tem se colocado à disposição para salvar essas pessoas. O evangelho é tão lindo. Ele é tão maravilhoso. Que num lugar improvável, um lugar que você está indo buscar informação, se você abrir o seu coração e deixar o Senhor te moldar, o Senhor vai te dar pessoas. Nós fomos fazer uma mentoria. Eu, minha esposa e a pastora, o pastor tinha feito. A mentoria tinha 4.800 pessoas. No lugar que nós estávamos, nós não conhecíamos ninguém. E dessas 4.800 pessoas, tem 2 pessoas aqui hoje, que eu já vi que estão aqui, que conheceu a pastora lá, conheceu a Ju lá, se abraçaram, sorriram, foram alegres. Essas pessoas estão aqui hoje. Elas falaram que viriam lá, e elas estão aqui. Mas imagina se a pastora ou a Ju fosse carrancuda, ou fosse aquela religiosa. Não quero falar com ninguém. Vim aqui só para ouvir esse negócio. Quero falar com ninguém. Quero contato com ninguém. Tem ideia? Tem ideia que o Senhor vai nos cobrar essas pessoas? As pessoas que a gente deixa passar? As pessoas que a gente não abraça? As pessoas que a gente não sorri? As pessoas que a gente não vê? As pessoas que a gente julga? O Senhor vai deixar passar? Ele não vai deixar passar. Ele vai usar outra pessoa, mas Ele vai te cobrar. Dessas pessoas que vocês estão deixando passar e das pessoas que eu deixo passar. Todos nós aqui conhecemos muita gente. Sentamos em várias mesas. Mas quem nós temos sido? Os acusadores das mesas? As mesas é só por relacionamento, network e tudo mais? Ou é por comunhão? Ah, não gosto do Rafa, não vou lá na quarta-feira. Não gosto do Rafa, da Ju, do Mateus e do Joaquim. Ah, não vou não sei o quê. Ah, não vou não sei o que lá. Ah, não gosto do pastor Felipe. Não. Ah, não gosto, não vou no domingo. Não vou na quinta porque o som. Quem nós temos sido, gente? Porque se a gente é capaz de ser assim dentro da igreja, você imagina lá fora. Quem nós temos sido nas células? Que conversa que a gente tem conversado nas células? A gente tem dado abertura nas células para poder ficar falando mal de outros lugares? Eu vi um testemunho muito forte do pastor Telmo Martinello, que ele falou: eu saí de um sistema, esse sistema me corrompeu demais, eu virei inimigo desse sistema. Eu montei uma igreja, eu só criticava esse sistema, criticava esse sistema. E eu saí desse lugar, mudei de lugar, a igreja fechou, falei: Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falou para ele assim: para de bater naquilo que é torto e constrói algo reto.
a gente precisa parar de bater naquilo que é torto e construir algo reto. Toda hora a gente está achando algo torto em alguém. Essas pessoas achavam algo torto em Zaqueu o tempo inteiro. E nós vamos ver agora, no final do texto, que cara maravilhoso, que cara lindo, que as pessoas perderam a oportunidade de abraçar, de cuidar, de discipular. E muitos de nós aqui temos perdido vários Zaqueus por aí, porque a gente não tem abraçado, não tem cuidado, não tem discipulado. Temos agido como Jesus ou temos agido como a multidão? Quatro, o encontro verdadeiro produz transformação verdadeira. Lucas 19, versículo 8 e 9. Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu restituo 4 vezes mais. O texto não diz que o Senhor falou nada para ele aqui. O texto não diz que o Senhor pediu alguma coisa para ele. Nada. O texto não diz nada disso. Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. Jesus não pediu para Zaqueu devolver nada. Em nenhum momento ele pediu isso. Não precisou fazer uma campanha. Não precisou fazer nada. Não precisou ameaçar. Aliás, você nunca vai ver Jesus ameaçando ou pedindo nada para ele. Toda vez que a gente vê Jesus pedindo para alguém, é para deixar algo. Pedro, você não vai pescar mais peixe não, você vai pescar homens. Jesus não pediu aqueles peixes para ele. Não pediu. Jesus chega para o jovem rico e fala: larga tudo aí e me segue. Ele não falou: dá para mim e me segue. Dá para mim e eu cuido de você. Entrega aqui na minha mão os peixes, Pedro, que eu vou cuidar de você. Entrega para mim aqui tudo que você tem, jovem rico, e eu vou cuidar de você. Zaqueu, me entrega tudo e eu cuido de você. Sabe, esses dias eu presenciei algo que me chocou um pouco. Cada um tem a vida que merece, né? Foi a frase que eu ouvi. E após isso, quem aqui quer pagar 60 mil reais para ter um tempo comigo? Transforma a sua vida, te faça um bilionário. Quem aqui pagaria 40 mil reais para estar comigo? Te transforma num bilionário. Quem aqui pagaria tal coisa para ter um tempo comigo? Transformo isso e aquilo. E quando eu me deparo com um apelo, você que quer largar isso e aquilo, vou ter um negócio aqui para você. Alguém vai cuidar de você. E o último apelo é você que quer aceitar Jesus. Amém. Amém. Quem vai cuidar daquelas pessoas que aceitaram Jesus? Quem vai cuidar daquelas pessoas? Quem vai tratar delas? Jesus não pede nada para ninguém para cuidar de alguém. Jesus não pede nada para ninguém para transformar alguém. Mas o engraçado é que hoje tem milhares de pessoas que levantam a mão para pagar, para estar com um ser humano, para ter informação, mas não tem a menor capacidade de entregar no reino de Deus, de deixar para trás algumas coisas, para ter sua vida realmente transformada, porque homem nenhum, e eu respeito todos os profissionais da área que for, pode cobrar o que for, o cara estudou para isso. O problema não está no cara que está falando, o problema está na pessoa que está agindo. Não tem homem nenhum, não tem profissional nenhum
Não tem faculdade nenhuma, não tem ser humano nenhum que tem o poder que o nosso Jesus tem. Só Ele tem. É só Ele que capacita. É só Ele que transforma. É só Ele que restaura. É só Ele que cuida. É só Ele que pode livrar alguém das drogas, do pecado. É só Ele que pode convencer. É só Ele que pode fazer isso. E eu estava olhando aquelas coisas e eu falei, Senhor, quem vai cuidar dessas pessoas? Porque aqui o próprio Jesus está cuidando dele. E nós lemos no texto de João, Jesus falou, vocês também vão poder cuidar. E aí, quem vai cuidar? Como vai ser? Quando Jesus entrou na casa dele, a transformação aconteceu. Ela aconteceu naturalmente. Quando a gente olha o texto, Zaqueu começa a falar. Ele começa a dizer, Senhor, eu vou dar para os pobres, Senhor, eu vou entregar, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu não quero mais ser assim. Essas coisas aqui, eu não quero mais que essas coisas me dominem. Mas talvez você vai dizer, era Jesus, por isso que Zaqueu fez isso. Mas eu leio o texto de novo, João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Ele foi e nós ficamos. É nós que temos que fazer. O Senhor conta com a gente. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com vocês. Nós podemos fazer o que Ele faz, mas será que nós estamos nos colocando à disposição para isso? Será que realmente, verdadeiramente, hoje eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, me capacita, me ajuda, para me colocar mais à disposição, para que o Senhor me use, para que eu enxergue quem está precisando de um abraço, de uma palavra. Porque nessa passagem dele, capítulo 18, ele cura um mendigo e um cego. Mais à frente, ele transforma um empresário. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa buscar o Senhor o tempo todo para a gente estar capacitado e sensível à palavra dele, para não ter distinção nenhuma. É o ser humano. Não importa se o cara está aqui financeiramente, aqui ou aqui. É a gente olhar como ele olha, é a gente cuidar como ele cuida, amar como ele ama. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa buscar todo o tempo. O encontro dele mudou o coração dele, as prioridades dele, as atitudes que ele ia ter dali para frente. Um encontro. Jesus viu, deu uma direção e cuidou, sentou na mesa com ele. Toda oportunidade que sentarmos na mesa, a gente precisa entender que o Senhor criou para a gente gerar algo. No ano passado nós tivemos uma célula que era sobre fazer ou gerar. Tem muita gente fazendo, pouca gente gerando. Fazer não está errado, mas fazer e gerar é muito mais poderoso. Eu lembro de uma situação, já estamos caminhando para o final. Estava viajando e estava em Porto Alegre, saí de uma sorveteria com um amigo meu, e o rapaz se aproximou e falou, você poderia me ajudar? Minha esposa tem uma cirurgia para fazer, e jogaram mais para frente, e a gente está numa pensão, não tem dinheiro. Eu peguei R$100, ele pegou R$100, naquela época a gente andava com um pouco de dinheiro, hoje não mais. Ele falou, vocês podem esperar aqui um minuto? Ele entrou na sorveteria, ele trocou, ele devolveu R$150 para a gente. Eu olhei aquele dinheiro, Júnior, eu falei, não, mas... Ele, não, eu só precisava de 50. Muito obrigado. Isso aqui a gente já está bom, a gente já consegue ficar na pensão. Ele saiu, nós começamos a chorar. Fizemos. Maravilhoso. Mas o que nós deveríamos ter feito? Orado pela cirurgia da esposa dele. Orado por ele. A gente poderia gerar ali alguma coisa, uma situação, plantar uma semente. Foi isso que Jesus fez. Jesus não podia ter falado, Zaqueu, seja transformado. Zaqueu, doa tudo aos pobres e me segue. Não. Com Zaqueu, ele teve que pedir para ele descer. Teve que pedir para quebrar o orgulho. Teve que pedir para quebrar
tudo que tinha dentro dele. Ele desceu. Depois ele teve que ser visto, indo com ele. Os julgadores, murmuradores. Ele caminhou junto com ele, falou: eu estou contigo. Está todo mundo julgando, está todo mundo falando, mas eu estou contigo. Está todo mundo falando, mas eu vou com você. Fica tranquilo. E aí ele senta. Aí ele gera. A presença dele gera. A nossa presença precisa gerar algo nas pessoas. Não é possível a gente sair de um almoço, de uma reunião, de alguma coisa. Eu não estou falando que a gente precisa ficar chato. Mas aquilo que a gente carrega precisa gerar alguma coisa. A gente precisa de alguma maneira buscar isso. Mas será que a gente quer isso? Será mesmo que a gente está buscando isso? Agora imagina você gerando essa transformação. Imagina você chegar num lugar. Eu não estou aqui para falar de mim não, porque a graça do Senhor é a misericórdia dEle. E é todas as pessoas que estenderam a mão para mim de alguma maneira vão me ensinando alguma coisa. Eu estava no shopping uma vez com o Mateuzinho, encontrei um amigo. Ele me abraçou, a gente não se via há muitos anos, ele chorou. Aí ele dobrou o joelho com o filho dele e falou assim: filho, sabe por que você existe? Porque esse tio aí ficou 2 horas comigo no telefone e fez eu voltar para casa. E aí eu voltei para a mamãe, e hoje a gente está casado e tal. Ele contou a história. E eu lembro que na época que ele me ligou, eu liguei para o meu pastor, falei: pastor, o que eu faço? Por isso que eu falo quando é sobre a gente. Pastor, o que eu faço? Ele falou: cara, não desiste dele, não deixa ele sair de casa, manda ele voltar para casa. Você imagina, mais Zaqueus, mas cada nomezinho de vocês sendo usado ali porque vocês ajudaram uma pessoa a ser transformada. Vocês ajudaram uma pessoa a caminhar. E eu concluo minha palavra falando aqui de 2 povos e fazendo uma pergunta que eu me fiz nessa tarde, a pergunta que eu fiquei remoendo nessa tarde. Que povos são esses? O primeiro povo, a multidão que julgava, que criticava, que murmurava, que apontava, enfim, por aí vai, todos os adjetivos que vocês possam encontrar para alguém que seja assim. E o segundo povo, Jesus, ou vocês, ou eu, ou a gente, que chama, que acolhe, que senta na mesa, que transforma, que luta por aquele que às vezes não é da maneira que você gosta, porque é fácil cuidar de quem a gente gosta, mas a gente precisa entender quem o Senhor quer que a gente cuide, quem nós temos sido. A multidão que aponta o dedo para quem está na árvore, o Jesus que olha para cima e diz: desce daí, que hoje eu quero entrar na tua casa, hoje eu quero entrar na sua vida, hoje eu quero entrar na sua família. Sabe, para Zaqueu, nós podemos perceber que era a riqueza dele, que era o dinheiro, mas e para cada um de nós? O que é? O que é para cada um de nós hoje que, se o Senhor aparecesse para a gente, ia nos constranger de tal maneira que a gente teria que deixar, que a gente teria que falar: Senhor, isso aqui eu não quero mais isso aqui. Eu vou restituir 4 vezes mais abraço, carinho, atenção, ligação, presença, atenção. O que será que a gente tem que restituir hoje 4 vezes mais, para que a gente deixe de sair de murmuradores para gente que transforma? Porque eu volto a dizer, é muito fácil. Nós somos tão maravilhosos que podemos perceber que uma pessoa está se afogando e falar: também nem responsável, que a gente não está lá para salvar, que a gente acusa, a gente aponta, a gente julga. E o Senhor está falando: me busca,
Eu quero usar você para curar logo essa pessoa aí, tratar dessa pessoa aí, cuidar dessa pessoa aí. Quem nós temos sido? Que povo nós estamos sendo? Vamos colocar de pé. Sabe? Quando uma pessoa chegar para você e contar uma história como aquela que eu contei para vocês aqui, seja um agente de transformação. Presta atenção. Domingo eu ouvi uma história de uma moça, estava passando uma dificuldade. Eu cheguei em casa tão impactado porque a dificuldade que ela estava passando, nós vimos ela abraçando uma pessoa que passa a mesma dificuldade. E esse é o Evangelho. Às vezes a gente está pregando aqui cura, precisa de cura na nossa casa, mas está pregando cura para fora. Às vezes a gente está pregando sobre financeiro e a gente está precisando do financeiro. Às vezes a gente está pregando sobre abraço e a gente está precisando de um abraço. Mas esse é o Evangelho. É independente da sua dor, você se voltar para o próximo. E nessa noite eu queria perguntar para cada um de vocês, não é para expor ninguém não, se tem alguém aqui nessa noite que, assim como Zaqueu, eu só não vou aí porque de tarde eu fui. E eu falo para vocês que eu fui o primeiro que fui. Se como Zaqueu precisa descer de algumas áreas, se como Zaqueu precisa deixar algumas áreas para que o Senhor faça, para que o Senhor tome a conta, tome a frente, porque você tem tomado a frente. Se tem alguma pessoa aqui que se identifica com esse texto, com essa palavra, e quer sair daqui como um agente transformador, quer sair daqui como uma pessoa que olha o próximo de uma maneira diferente, quer sair daqui com uma visão diferente, quer sair daqui com uma visão espiritual diferente, quer sair daqui com uma percepção espiritual ao ponto de olhar para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu amigo e falar, ele está precisando disso, eu preciso dar uma palavra. Se tiver alguém aqui nessa noite, eu vou convidar você para vir aqui na frente para a gente orar, para que a gente possa estar orando para que possamos sair daqui desse lugar. A hora que sair daquelas portas ali, a gente possa atingir a vida de outras pessoas. E eu não estou falando aqui para você que já tenha aceitado Jesus, para você que já tenha retornado para Jesus, não. É para você que quer ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Para você que de alguma maneira entendeu nesse texto que você não é como Zaqueu, mas que você também não está como Jesus. E a lição desse texto é: nós precisamos estar como Cristo, para que a gente possa atingir os Zaqueus. Paizinho querido, em nome de Jesus, a sua palavra foi pregada, Senhor. Está aqui os seus filhos, Pai, seus filhos que têm se posicionado para te buscar, Senhor, para buscar mais do seu poder, para buscar mais intimidade, Pai, contigo, para que eles possam ser usados na vida de pessoas lá fora, Senhor, para que eles possam cuidar de pessoas lá fora, para que de alguma maneira, Senhor, eles tenham mais sensibilidade com a sua palavra, sensibilidade com aquilo que o Senhor quer falar com eles, Paizinho querido. Então eu te peço, Senhor, dê ousadia a eles, dê capacidade, abra a mente, Senhor, o coração, que nessa semana, Senhor, eles possam encerrar essa semana
podendo testemunhar, Senhor, que eles foram agentes transformadores, que eles foram parecidos contigo, Senhor, que eles entenderam o que está escrito, Pai, que eles entenderam o que nós lemos aqui, Senhor, que eles entenderam o que foi falado, que eles entenderam que o Senhor falou que nós podemos fazer muito mais do que o Senhor fez. Capacita os seus filhos, Senhor. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. É uma pergunta bem direta, para que eles possam cantar um louvor e a gente ir em paz. Tem alguém aqui nessa noite que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nunca declarou publicamente? Jesus vai dizer: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Existe alguém aqui que nunca tomou essa atitude de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se existe, levanta a mão, por gentileza. Não? Glória a Deus. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar hoje? Tem alguém aqui que já conheceu a presença, já sentiu a presença, já caminhou nela, mas de alguma maneira se afastou, de alguma maneira não sente mais a voz, não sente mais a presença? E nessa noite quer estar voltando para os caminhos do Senhor, nessa noite quer falar: Senhor, eu estava afastado, mas hoje eu quero voltar. Existe alguém aqui nessa noite? Glória a Deus. Estamos só com as flechas aqui nessa noite. Amém. Gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês. Espero que essa palavra de alguma maneira possa ter alcançado o coração de vocês, para que quando sair daquelas portas vocês possam praticar elas, assim como ela falou forte no meu coração. Nós vamos cantar um louvor, e ao término desse louvor nós já estamos abençoados, guardados, protegidos para voltar para os nossos lares. Amém? Vamos encerrar com louvor? Como vocês quiserem. Deixa Deus usar vocês. Amém? Em todo seu amor.